Corretor, vocês têm o melhor mercado do mundo. Eu falo que se não tiver corretor, não tem cidade, não tem bairro, não tem empreendimento. E hoje eu vejo que o mercado ele tem evoluído cada vez mais, mas ao mesmo tempo você tem corretores que eles acham que as coisas vão acontecer, ele ficando sentado, esperando o lead, não acompanhando o atendimento do cliente. O que eu vou falar aqui é muito simples, cara. Trabalhe, seja estratégico, acompanhe teu lead, acompanhe teu atendimento. Saiba que vocês estão numa profissão que transforma vidas. Transformou a minha, já transformou várias vidas de pessoas que começam no mercado e crescem absurdamente. E eu vejo que tem gente que mesmo com essa oportunidade vive reclamando. É o cara tóxico da imobiliária, é o cara que o lead é ruim, nunca ele é o problema. Então começa a refletir, faça uma autoavaliação. Pô, você não tá vendendo? Por quê? Tem teu colega do lado que tá vendendo? Vê o que ele faz, vê o que você deixa de fazer e começa a refletir nas suas atitudes. Acho que é um mercado próspero, mercado que, por incrível que pareça, tem muita tecnologia, mas ainda é muito humanizado e que se você levar a sério, você vai conseguir mudar de vida, você vai conseguir conquistar todos os sonhos que você tem na tua cabeça. Então sonhe alto, sonhe grande e corra atrás, porque se você ficar com a bunda sentado na cadeira, sua vida não vai mudar. E eu falo que tem uma coisa que é muito simples no mercado que vai mudar muito o teu game, que é você fazer. Bem-vindo a mais um episódio do Conteúdo Imobcast. Estamos na terceira temporada e estamos sempre renovando. Estamos mais uma vez aqui trazendo novidade, mas novidade para você que é corretor, para você que é do mercado imobiliário que vende. Hoje nós vamos falar com alguém que tem um posicionamento fantástico para você que quer entrar no mercado imobiliário, mas entrar em alto nível. Mas antes de falar sobre o convidado, nós temos que agradecer os patrocinadores que tornam tudo isso aqui possível, esse movimento educacional que a gente criou aqui. Agradecer ao pessoal da minha agência, da Black Market, que cuida do marketing de imobiliários e lançamentos imobiliários em todo o Brasil. Agradecer meu querido Cleberson. Se você quer raciocínio e entretenimento de conteúdo, a Atmo Investimento Imobiliário pode te dar isso, junto com o conteúdo do Mobcast aqui, ensinar você mais sobre como é renovar o seu portfólio de investimento imobiliário com inteligência. É isso. Agradecer ao pessoal da Xstay, que além de receber a gente com estadias inteligentes, tem uma consultoria muito legal para você que é incorporador e quer fazer produtos de renda, focado para investidor, focado para short stay. Conversa com os caras antes de comprar o terreno, ok? Faz um negócio bem feito. Também o pessoal do Parque Global, Cleves. Que projeto colossal, hein? Se você não conhece ainda o Parque Global em São Paulo, está na hora de você visitar. Se você quer perceber o que é entender uma cidade, criar um projeto que é adequado ao seu futuro, vem conhecer o Parque Global, que ele realmente está além do que está sendo produzido hoje em São Paulo. Está sendo produzido pensando no futuro. Então lá é o lugar que você merece conhecer. Alguns bis de VGV. Também queria agradecer o pessoal do Upstage, que trabalha com soluções financeiras e administrativas para quem trabalha com locação. Já trouxemos eles aqui na mesa, muito disruptivo o negócio. E agradecer também o pessoal da House e da Org da Sistemas Pleno. Pessoal, obrigado de coração. Isso aqui não seria possível sem vocês. Sabe o que as maiores imobiliárias do Brasil têm em comum? Uma gestão financeira completa, do repasse garantido ao proprietário sempre em dia, à geração de boletos e cobrança eficiente. Com a Upstate, sua imobiliária terá um sistema próprio e uma equipe especializada sempre à disposição para emissão de boletos e repasse para os proprietários e muito mais. Faça parte dessa revolução. Dono de imobiliária? Está preparado para o futuro? Quem conhece o podcast há algum tempo, né, Cleberson, sabe, cada um de um estado do Brasil, a gente vem para São Paulo, abre mão das nossas famílias, do nosso tempo, para levar conhecimento para você. E hoje, Cleberson, existem corretores de alto padrão, muita gente gosta de colocar isso lá na bio, e existe o corretor das estrelas. E hoje nós trouxemos o corretor das estrelas para falar com a gente. Muito obrigado pelo seu tempo, obrigado por ter aceito o convite, meu amigo, meu parceiro, Lucas Felt.
Que isso, pessoal. Obrigado vocês pelo convite. É uma honra estar aqui. Hoje a gente vai ter um papo bem bacana. A gente estava até aqui nos bastidores conversando, então acho que hoje vai ser bem agregador. E você que está nos assistindo, espero que você goste desse episódio, que eu possa somar na vida de vocês. Legal. Cara, eu já tinha visto dezenas de vídeos seu no YouTube. Seu modelo de apresentação de imóvel é muito legal, a gente faz chegar lá. Mas o que eu mais gostei foi o 24 Horas. Foi o quadro com o pessoal do Nico, que eu acho que mostra um pouco mais da rotina, um pouco mais da pessoa de verdade, um pouco mais por trás da operação. Você mostrou seu sócio e tal, abriu a porta da sua casa, eu achei fantástico. E eu queria que, assim, quem ainda não sabe quem é o Felt, porque você abre o YouTube hoje, porra, o Felt é o cara do imóvel de alto padrão em Alphaville. Mas isso houve uma construção. Como que você chegou ali? Por que você escolheu Alphaville? Como é que você chegou ali? Faz um resumo para nossa audiência entender este caminho, porque tem muito corretor que vai estar nos ouvindo, tá ali perdidão, talvez com a sua história ele se inspire. Cara, você sabe que esse episódio do Primocast foi um episódio que muita gente se surpreendeu, que é o que você falou, as pessoas veem os vídeos, veem as coisas boas da internet que a gente posta. Sim. E eles não imaginavam que a vida era aquela correria, aquela loucura. Até pessoas que não são do mercado começaram a me abordar, me conhecer. Então foi muito legal, porque mostra os bastidores e mostra que, cara, apesar de você ser referência, você trabalha muito, meu irmão. Não é um negócio. Eu falo assim, quanto maior você fica, maior é o trabalho. E maiores são as expectativas que as pessoas têm de você. Mas assim, em breve resumo, cara, eu comecei na Minha Casa Minha Vida. Então foi uma jornada onde eu entrei no mercado imobiliário. Se você perguntar como que eu entrei, eu falo que como todo mundo, nada deu certo, virei corretor. Discurso padrão aqui. E aí eu trabalhei no mercado da Minha Casa Minha Vida. Depois eu fui trabalhar em imóveis de terceiros. Trabalhei numa imobiliária lá em Cajamar, que foi onde eu comecei. E depois, em 2016, eu abri a Felt Negócios Imobiliários. Abri em Cajamar também. E, cara, essa época pra mim foi uma época que foi disruptiva, porque ali eu aprendi a ser empreendedor. Ali eu falo que eu era desde o faxineiro até o advogado. Eu chegava no escritório, tinha que fazer faxina, fazer cafezinho pro cliente, e chegava na proposta, eu tinha que desenrolar também. Então o começo foi muito bom, assim, bem desafiador, mas para mim foi muito bom porque eu consegui enxergar ali todos os processos que uma imobiliária precisa. Então foi meio que, eu falo que não teve uma escola, alguém me ensinou, não, foi acerto e erro. E aí eu fui para Alphaville em 2020, cara. Por quê? Eu trabalhava em Cajamar, mercados de terceiros, médio padrão, uma região que inclusive cresceu muito, ainda tem unidade lá. E aí eu fui para Alphaville porque, cara, eu tive muito problemas com pós-vendas de proprietários em Cajamar. Então vendia muito lá, só que eram imóveis mais populares e muitas vezes esses proprietários não davam respaldo. Eu sempre falo que chegavam na mesa e falavam, cara, não, fica tranquilo, se tiver qualquer problema, eu tô aqui. Cara, primeiro problema, o cara sumia, velho. Eu falava, pô... E aí, o que acontece? Quando o cliente compra uma casa, quem que é a pessoa de conexão direta? O corretor. E as pessoas começavam a me ligar, pô, tá dando problema aqui na minha casa. Nossa, ó, tô com esse problema. Cheguei até a pagar reformas do meu bolso, pra você ter ideia. Por quê? Porque sempre fui um cara, falei, cara, não, meu cliente, eu não quero perder o cliente. Eu vou perder um pouquinho aqui, mas esse cara daqui a pouco ele tá me indicando. O importante é eu atender o cliente e resolver o problema dele. E aí, cara, como que eu fui pra Alphaville? Cajamar e Alphaville são regiões muito próximas, a 15 minutos de distância uma da outra. Quando eu fui pesquisar novos mercados, porque eu tava tendo esse tipo de problema, eu falei, cara, eu não vou ficar mais trabalhando aqui. Porque apesar de eu ganhar dinheiro, a gente já vendia muito lá. Falei, cara, tem uma coisa que dinheiro não paga, que é paz. Nossa, e você vender algo que realmente você compraria. E aí eu comecei a estudar novos mercados. Aí primeiro eu vi Jundiaí, que é uma cidade que também fica perto lá de Cajamar. Inclusive a gente tem unidades hoje em Jundiaí. Só que eu vi que a distância era muito grande. E eu falei, nossa, cara, é um novo mercado, é um mercado interessante e tudo mais. Só que, pô, nessa época quando eu tava indo pra Alphaville, eu tinha um Ford Fiesta 2011. Eu falava, não, tem que economizar, vou chegar em algum lugar que Isso em 2020. 2020. Eu falei, cara, não, tem que chegar em um lugar que seja mais próximo. E aí eu pesquisei, eu vi Alphaville. Não, nem vai que o carro para. Eu pensava, cara, eu tenho que economizar combustível e tudo mais. Eu falei, pô, vou ter que ir todo dia, ninguém me conhece em nenhum mercado. Eu vou ter que
começar do zero praticamente. E aí eu peguei, pesquisei Jundiaí, achei muito longe, e aí fui vendo ali no Google Maps e tudo mais, vi Alphaville. E muita gente em Cajamar falava de Alphaville, só que eu nunca conhecia. Passava assim e nunca nem tinha prestado atenção no mercado. E aí quando eu comecei a estudar, e aí eu vi aquelas casas maravilhosas, falei, cara, vou lá conhecer. E quando eu fui, entrei no primeiro condomínio, eu falei, cara, é aqui que eu quero. É aqui que eu vou ficar, porque brilhou o olho. Primeiro, era uma realidade que eu nunca tinha vivido na minha vida. Eu entrei nos condomínios mais populares, os condomínios de entrada, só que era muito longe da minha realidade naquela época. Mas eu falei, cara, é aqui. E aí eu comecei a fazer captação. Comecei a tirar a bunda da cadeira e ia todo dia para Alphaville. Pegava meu carro, batia no condomínio, pegava captação por captação. E depois que eu fiz 40 captações que eram concorrentes entre elas, tipo, mesmo nicho, os preços parecidos, mesmo perfil de condomínio, eu me lancei no digital como corretor alto padrão. Então foi assim que começou minha trajetória em Alphaville. Não foi nada programado, não foi uma questão de, nossa, eu vou para Alphaville porque ali eu vou ficar rico. Não, foi mais ou menos porque, puta, aqui é mais perto. É um lugar que fica mais próximo de casa e eu vou ter que ir todo dia, então vamos lá. E você pegou num ponto legal, Felt, que, por exemplo, né, beleza, Alphaville não foi uma decisão gerencial, de análise, tá, proximidade e tudo mais, você chegou lá e encantou. E aí você entrou num ponto legal, que assim, muito corretor tem esse vislumbre sobre o posicionamento do alto padrão. Então você era um corretor comum, trabalhava imóveis comuns e de repente foi para lá para virar o corretor de alto padrão. Você fez um negócio que eu já achei bacana. Você captou, montou uma carteira para depois se lançar. Aí eu vou aprofundar essa pergunta. E o posicionamento? Porque do dia para a noite você começou com um novo posicionamento. Como que você fez para correr atrás desse conhecimento? Porque é diferente você se relacionar com um cliente de alto padrão, a apresentação do imóvel. Eu falo que o rico vive diferente. Essa foi a minha primeira percepção. Quando eu cheguei lá, eu vi um monte de Porsche na garagem, eu vi as casas tudo muito bem feito, o condomínio com fiação subterrânea. Vou te falar, tinha conhecimento sobre posicionamento? Não, mas eu percebi que se eu continuasse da mesma forma que eu estava, ia ser questão de tempo para eu morrer no mercado. E aí eu comecei a estudar. Primeira coisa, eu cheguei lá com Ford Fiesta 2011. Cara, pra você chegar no Ford Fiesta 2011 pra você vender uma casa de alto padrão, não que o carro faz diferença, mas faz diferença. O cara fica com pena, assim, no sentido de, será que esse cara merece essa comissão toda? Não, e outro, o proprietário muitas vezes ele não bota credibilidade em você. E já aconteceu comigo, tipo, eu ia nas portarias, os caras pediam até meu, tipo, sanguíneo. E eu falo pro corretor de imóveis assim, eu sei o que é chegar num Ford Fiesta, eu sei o que é chegar numa Porsche. E muda. Só que aí qual que foi o ponto? A hora que eu cheguei lá, eu vi que o rico vive diferente, que as coisas eram diferentes e que se eu não me moldasse àquela nova realidade, ia ser questão de tempo. Então a primeira coisa que eu fiz, cara, me vestir melhor. Porque era a coisa que eu teria... É o mínimo, né? Que você podia fazer rápido. Isso. Por quê? Roupa, se você pegar uma infraestrutura, se você pegar o todo, é o mais barato. Falei, cara, eu vou ter que estar bem vestido. Não importa como. Eu vou ter que chegar nesses caras bem vestidos. Tem que chegar cheiroso, carro sempre limpo. Porque hoje eu tenho uma percepção. Pra mim não é o pior o cara ter um carro simples. Porque às vezes depende do momento de vida dele e tá tudo certo. Pra mim o pior é o cara que tem o carro e ele não chega com esse carro apresentável. Seja um carro popular ou seja um carro de alto padrão. Por que que eu tô te falando isso? Porque a percepção que meu cliente tinha, por mais que eu não fosse conhecido, eu tava sempre alinhado. Eu tava sempre na minha melhor versão. E aí o que eu percebi? Que se eu não fizesse isso, por mais que eu tivesse as captações, por mais que eu fizesse prospecção, as coisas não iam acontecer. E uma coisa que eu percebi também, em Alphaville, hoje todo mundo anda com terno, todo mundo anda bem posicionado. Nessa época não. Os caras não iam nem tirar foto das casas. Então quando eu cheguei lá no mercado também, eu percebi que ali tinha um oceano azul. Porque ninguém fazia vídeo, ninguém fazia foto. Às vezes você entrava numa imobiliária, num site de imobiliária grande, na piscina da casa tinha o cachorro nadando. Eu falei, cara, meu irmão, como é que a galera vai trabalhar esses imóveis que são lindos, maravilhosos, e não faz um posicionamento, um mínimo do imóvel, né? Entendeu? E não era assim, nessa época já tinha iPhone. Eu falo que minha carreira, cara,
E eu cresci muito com o celular na mão. Eu e um celular. Eu fui ter videomaker há 2 anos atrás. Entendeu? Que foi quando a gente começou o projeto do YouTube. 2, 3 anos atrás. Mas foi essa percepção que eu tive. Que ali eu tinha um oceano azul, onde ninguém explorava e ninguém tinha posicionamento. E tinha uma coisa também que ninguém fazia nessa época. Ninguém acreditava no digital. Então, quando eu cheguei lá, eu sempre gostei muito do digital, sempre gostei muito de música, de vídeo. Você já usava o digital? Já, desde 2016. Desde 2016, assim que eu abri imobiliário, eu já fiz o Instagram. Eu comecei a fazer vídeo em 2017. Se você entrar aí no meu Instagram, você vai ver lá nas primeiras postagens, casa de R$1.200, casa de R$180 mil, e eu deixo pra galera ver a caminhada, ver o progresso. E eu sempre, antes de ser corretor, eu tinha uma banda. Então sempre gostei muito de clipe, de música, de produção. Cantor mesmo, né? E aí, quando eu cheguei no mercado, que eu vi que dava pra fazer isso, tipo, adaptar, falei, cara, é isso. E aí eu comecei a fazer isso todo dia. Ou seja, eu peguei as captações, comecei a fazer no Instagram, não tinha ninguém que fazia. Cara, vendia casas de milhões no orgânico. E aí, minha pergunta vai em cima disso. Você já sabia vender imóveis, você já tinha vindo de sucesso em Cajamar, guardadas as proporções dos valores do imóvel. Aí você veio, captou, mudou o posicionamento. Quanto tempo você fazia sua primeira venda de milhões, assim? Fazer a venda diferente de outro patamar? 3 meses. 3 meses. Mas quando eu entrei também no mercado, eu coloquei uma expectativa longa. Porque eu sabia que era um mercado novo. Na minha opinião, era impossível vender. Apesar de eu acreditar, falar, cara, putz, pra vender uma casa dessa de 1,5 milhão, 2 milhões na época, eu falava, vai ser muito difícil. Eu coloquei na minha cabeça pra vender em até 1 ano. Caraca. Só que aí aconteceu isso em 3 meses. Por quê? Porque ninguém se posicionava no digital, cara. Ninguém fazia isso. Hoje você... Cara, é engraçado, 2020, é ontem, né, velho? É ontem. Não estamos falando de 15 anos atrás. Não, o pessoal me pergunta assim, às vezes tem cliente que chega em Alphaville, ô Feld, faz quantos anos que você tá em Alphaville? Quando eu falo, a galera, não é possível. Eu falo, E assim, cara, uma coisa que eu sempre deixei tudo registrado. Então, a pessoa que me segue, ela consegue ver toda essa transição. Ela só não vai ver a Minha Casa Minha Vida porque não tinha rede social na época. Mas ela consegue ver desde o primeiro post da Felt em 2016 até hoje, cara. Nos episódios anteriores a gente estava falando muito sobre uma coisa simples, a excelência. O que é a excelência? Eu fazer um pouquinho mais, ou seja, eu tenho aquilo que é obrigatório eu fazer e tem aquilo que excede, ou seja, que ele vai superar as expectativas. Então, quando eu consigo superar as minhas próprias expectativas, eu estou entregando mais do que aquilo que o cliente mesmo merece. Porque eu já sei o que eu tenho que entregar, se eu entrego mais do que eu tenho que entregar, eu estou me superando e superando a expectativa do cliente. Uma coisa que você falou, que eu já vivi isso e eu sei a diferença, entrar no carro de corretores simples, muito limpo e muito bem cuidado, e o cara muito bem vestido, e carros de corretores, já entrei em carro de corretor de Land Rover de R$500 mil, um lixo. O carro cheio de copo do McDonald's, papel jogado. Aí eu te pergunto, qual a percepção de valor que você teve na tua cabeça? A questão ali no primeiro momento é o seguinte, cara, olha a forma que esse cara estava tratando. Para pra me receber. Porque muitas vezes, assim, nossos clientes... eu não vou estar trabalhando diretamente eu sendo corretor do meu cliente. O trabalho que eu faço depende de um corretor estar comigo. Então eu faço a conexão contigo e aí eu te ligo, Felt, eu estou procurando um prédio dessa magnitude. Você vem me buscar, porque eu vou fazer essa estruturação. Só que o cara veio de camiseta, roupa de academia, com o carro sujo, por fora e por dentro. Não importa se o carro era bacana ou não, mas quando o cara chegou e eu vi a forma que ele estava lidando, e outra coisa também, a retórica, o discurso, sabe? Aquela intimidade que a gente nunca teve. Nossa, isso é horrível mesmo. Sabe, tipo, o cara me conhece da internet, mas ele quis dar uma pessoalidade que a gente não criou essa abertura. E você vai deixando. Só que conforme você já vai vendo, eu falei, cara... Você já começa a quitar do outro lado. Se ele está tratando eu desse jeito aqui, imagina como é que ele vai tratar. Mostrou muita imparcialidade na forma que estava sendo lidado. Falei, cara, vamos fazer um negócio de 50 milhões? Não está certo. A gente fez a mesma aquisição do mesmo ativo com outro corretor.
Eu imagino. Com outro corretor. Imagino. Pela forma de abordagem que estava lá. Mas por que a gente fez aquilo? Não é atravessando o cara, não. É porque aquele imóvel estava disponível em várias imobiliárias. O cara foi levar e ele não conseguiu o acesso que a gente precisava. Ele vendeu o que precisava, mas deu para ver que total a desorganização dele... E é engraçado você falar que o cara que nos vendeu, ele foi me buscar no Ford Ka. Mas estava limpo, organizado, um cara simples. E assim, a gentileza, a educação. Você vê, eu lembro até agora, na portaria do prédio, olha, eu falei com o seu Antônio me autorizou a entrar. Nós descemos a pé e ele poderia ter entrado com o carro. Não, ele falou que o senhor pode botar o carro lá embaixo. Não, a gente já está aqui, você se incomoda de gente a pé. A gente foi. E o cara fez a venda, mas... Se você vê a prestatividade que o cara teve em relação ao outro, então a gente tem que tomar muito cuidado, porque eu acho que hoje nós estamos vivendo um ambiente muito artístico. É que o corretor, ele tá achando que ele é celebridade. Não é só a imagem. A imagem, ela ajuda você no posicionamento, mas eu tenho para mim que é o seguinte, o posicionamento, ela exige que você seja fixo lá. Ou seja... Eu te conheci. A partir do momento que você começa a me entregar o valor, eu tenho a possibilidade de te posicionar na minha cabeça. Eu enxergo o posicionamento que é uma prateleira na minha cabeça. Eu vou falar assim, será que o Felt merece estar aqui? Em função da sua entrega, eu falo, cara, esse cara é muito bom. Mas você veio com um posicionamento e eu olho para aquilo e falo assim, cara, esse cara... Eu falo que assim, você tem que parecer ser, mas você tem que ser. Não é só você. Seu marketing não pode ser maior que você. Porque senão você cria uma decepção. O marketing atrai, mas ele não mantém você lá. Não mantém. Você imagina o cara vai lá e vê o Felt das redes sociais e tudo mais. Chega lá na hora do atendimento, eu faço um atendimento péssimo. Tudo aquilo que ele tinha visto na cabeça dele, que ele tinha realmente caracterizado como um cara que era muito bom... Ele simplesmente deixa desconstrói. Por quê? Porque... E passa a te queimar. Exato. Tipo, aquele cara lá é só da internet. Quantas vezes eu já vi isso? Você já conheceu ele pessoalmente? Porque nos vídeos ali ele é muito bom, mas, cara, pessoalmente é muito ruim. E tem uma coisa que você faz, que eu vou te parabenizar, e eu queria que você contasse para nossa audiência quando que você percebeu isso e começou a estudar. Porque, assim, o corretor que quer entrar nesse universo de alto padrão, ele fala assim, porra, beleza. Terno azul, calça pegando frango, relógio maneiro, carro maneiro e vídeo maneiro. Checklist tá aí. Mas aí o cara entra na sala e faz aquilo. Essa aqui é a sala. Essa aqui é a cozinha. Ou não fala nada, né? Faz só aquele tour com vídeo. E nos seus vídeos eu gosto que você fala da pedra. Você fala da cor. Você fala do tipo. Você fala da marca. Isso não é imóvel. Deixou de ser... Passou do imóvel, sabe? Quando que você enxergou isso e como é que você correu atrás dessa informação toda? Porque é muito legal a sua apresentação. Cara, com haters, velho. Os haters foram os caras que mais me fizeram evoluir na vida. E assim, é uma coisa que... Quando eu comecei meu canal do YouTube, foi muito engraçado, porque eu não queria fazer. Meu videomaker que ficou falando, cara, faz. Você leva jeito. Pô, cara, você apresenta bem. O pessoal já gosta dos seus vídeos no Instagram. Pô, Diego, eu não quero fazer, velho. Não, faz. Eu falei, cara, eu não quero fazer, não tem nada a ver ficar fazendo o YouTube, eu só quero vender imóvel. Eu não quero ficar indo lá, ter que gravar toda semana. Cara, não tem nada a ver, ainda bem que ele insistiu. Ele pegou e falou pra mim assim, eu faço o primeiro de graça. Jogou dose de cocaína pra você. Aí eu falei, porra, tá bom, vai, vou marcar. Cara, é engraçado. Primeiro vídeo que eu fiz, no formato de eu apresentando, foi horrível os comentários. Mas assim, um cara que ele não tivesse um mental bom, ele entraria em depressão. O Diego, ele tinha acesso ao canal, ele até ocultava e excluía alguns. Aí eu falei, você viu os comentários? Ele, não, pô, YouTube é assim mesmo. No começo a galera não sabe ainda. Só que eu fui pegando assim, cara, eu fui pegando os comentários. Ou te destrói ou te motiva, né, cara? Não, eu fui pegando os comentários, eu vi que tinha gente ali que... Pô, aquele comentário não ia fazer diferença na vida porque era um comentário destrutivo. Mas eu fui pegando os construtivos e fui modelando meus vídeos. Então, se você pega os primeiros, tipo, não fala nada. É tipo, olha a sala. Aí o cara, pô, vídeo curto. Esse corretor é muito ruim. Não sabe explicar nada. E aí eu comecei a
estudar, conhecer as marcas, e eu fui adaptando. Mas foi assim, muito com hater, muito com comentário construtivo. O cara, pô, Fiote, você não sabe o nome da pedra? Pô, é legal você estudar. Caralho. Pô, traz isso, traz aquilo. Eu fui modelando. E aí hoje sai de uma forma natural, mas foi ao longo do tempo, cara. Se você pegar os históricos dos vídeos, você vai ver que os primeiros são muito ruins. E é isso que eu falo até pro pessoal. Cara, não se apegue ao seu primeiro vídeo. Não se apegue ao seu primeiro vídeo ser ruim. É normal. E vai ser ruim. O meu vídeo de hoje, daqui 3 anos, eu vou achar ruim. Olá, você já pensou em morar em uma casa extremamente confortável em um condomínio fechado, cercado de áreas verdes e lazer? Então fica de olho neste vídeo. Além de todo o conforto do espaço interno da sua casa, neste condomínio você tem um clube com lazer completo, uma infinidade de atividades para você curtir com sua família. Preparem-se, o que você vai assistir hoje vai redefinir o conceito do que é viver em alto padrão aqui no Tamboré 2. Com 1.800 metros quadrados de área construída, mais 450 metros de rooftop. Uma casa que está localizada no ponto mais privilegiado do condomínio Tamboré 2. Afinal de contas, você tem conexão com a natureza, uma casa extremamente luxuosa e com uma suíte com mais de 170 metros quadrados. Pessoal, ninguém nasce pronto. E tudo que a gente vai vivenciando, vai aprendendo, vai aprimorar a gente como profissional. Então eu vejo muita gente que fala, pô, Felt, eu não quero começar porque eu sou muito ruim nas câmeras. Cara, começa, velho. Uma coisa que vai fazer você melhorar... Oi? O vídeo 1 é ruim mesmo. É muito ruim. O 100º é que fica bom. Eu levo minha palestra, eu sempre levo meu primeiro vídeo. Cara, é muito ruim. Só que aquele vídeo era o melhor que eu podia dar naquela época. E assim, tá tudo bem. Daqui 5 anos a gente vai ver, por exemplo, esse podcast e a gente vai falar, cara, como é que falava aquilo? Aqui. E hoje a gente tá na nossa melhor versão. Exato. Entendeu? Então, assim, as pessoas têm que entender que, beleza, ver o Felt, ver outros corretores prontos, pô, o cara realmente tá hypado, tá conseguindo ter acesso, mas, cara, é um começo. Eu comecei na minha casa, minha vida, trabalhei muito plantão de vendas, depois eu trabalhei no mercado de médio padrão, depois fui pro alto padrão, me ferrei pra caramba, pra hoje, graças a Deus, estar bem posicionado. Só que assim, é uma construção, é tempo, é trabalho, você tem que ter performance, você tem que ter foco, você tem que ter constância. E às vezes as pessoas querem começar hoje e já quer ter resultado de 5 anos atrás. O Felt, pegando essa fala sua, existe uma transição. E eu acho que, pelo que você está falando, ainda está em transição, porque o processo cada vez você vai evoluindo e melhorando. No primeiro momento, você tomou a decisão de uma transição de posicionamento. Então, você começou a melhorar o posicionamento em relação a algumas metas. Botou os imóveis, começou a comunicação diferente, melhorou a construção, usou canais de comunicação de meio diferente. Mas chegou um ponto que talvez você deve ter sentido a necessidade de mudar de mesas. Porque não é só eu ter o cliente como o captador, né, a captação como origem, mas eu preciso ter na mesa também pessoas que consomem esse tipo de produto. Como é que você fez e está fazendo essa mudança de mesa? Porque cada vez o jogo fica mais acirrado. Porque uma hora era casa de 10, 20 milhões, hoje está falando de casa de 100 milhões. Né? Como é que você tem feito essa transição? Como é que você começou? E como é que a gente pode explicar para quem está nos assistindo qual seria o ideal desse subir de mesa? Cara, eu falo que o mercado de alto padrão ele é um mercado que o digital é muito importante, mas o offline também. Então eu percebi ao longo do tempo que beleza, eu cheguei no cara através do digital. Só que eu começava a fazer vendas através de indicações dele. Eu comecei a fazer vendas através de relacionamentos, de estar realmente em ambientes onde tinham os meus clientes. E isso é uma coisa que o corretor ele tem que realmente fazer. E aí você me pergunta, como?
Vamos supor, o cara tá começando hoje. Como é que eu faço para acessar o cliente de alto padrão? Parece clichê, mas funciona. Vai nos melhores restaurantes, vai na academia mais cara da cidade. Eu vou te dar um exemplo. Vocês acham que, por exemplo, o Thiago Nigro comprou a casa do Neymar? Vocês acham que ele chegou em mim através do digital? Deveria ser, né? Todo mundo acha que sim. Porque ele vive disso, mas... precisa ter uma credibilidade muito forte. Não é esse o ponto. Eu fiquei conhecido, eu conheci o Thiago Nigro por causa do barbeiro. Ou seja, por mais que os dois são do digital, os dois acessam o Instagram, trabalham com isso. Um indicou pro outro. Eu comecei a ter conexão com ele através do barbeiro, através do mesmo lugar que eu cortava cabelo. Então, às vezes, o corretor, ele fica pensando em, cara, eu vou investir 100 mil em tráfego, vou investir 10 mil em tráfego. Só que pequenas atitudes dele vai trazer leads para ele. E quanto mais lugar você acessa que tem esse cliente, mais você vai mudando a mesa naturalmente. Sim. E uma outra coisa que vai acontecendo também, a partir do momento que você começa a acessar esses caras, fazer negócio com esses caras, eu falo que o cliente, ele é teu principal embaixador. E ele também te carrega para outras mesas. Ele também te indica, fala, pô, comprei minha casa lá com o Felt. O amigo vai comprar, chama o Felt. E assim você vai acessando outras mesas. Mas, por exemplo, é importante, cara. É algo que realmente faz a diferença, porque além da questão de negócio, você também começa a ter novos insights. Então você tem que ser intencional, o cara tem que saber... Tem que ser intencional. Mas eu acho que assim, além da questão de intenção de vender, uma coisa que a mesa nova me traz, principalmente quando você anda com grandes players, você acessa clientes muito bons, assim, de poder aquisitivo, esses caras são muito inteligentes. Então você aprende coisas, cara, durante o atendimento, você tem uma faculdade trabalhando. Então, para mim, não foi só a questão de acessar mesas para vender, mas esses caras me trouxeram vários insights, e naturalmente, tá? Porque você acaba conversando naturalmente, para você trazer pro teu negócio. Então, todo dia minha cabeça tá em movimento, todo dia eu penso algo novo, todo dia que eu acordo, eu penso em como melhorar. E como isso? Através das conexões que eu consegui fazer. Então, o corretor não pode pensar só que é vender e ganhar comissão. Ele tem que pensar que vendi, ganhei a comissão, mas eu tenho que pegar parte do que eu estou recebendo e me reinvestir. Sim, e o principal, servir sempre. O corretor, muitas vezes, ele pensa assim, pô, o Cleverson quer comprar um imóvel, ele te vê como um cifrão. Aí ele pensa que vai te vender uma casa de 10 milhões, colocar 6% no bolso. Só que ele não vê, cara, ele não entende quem é o cliente, ele não sabe as necessidades do cliente, ele não entende que você é um cliente de 10 milhões de reais, o cara que tem 10 milhões de reais para comprar uma casa, ele tem dinheiro ou não? Tem, não tem? Tem, óbvio. Esse cara, ele pode ou não comprar... 10 milhões é o dinheiro só da casa, só. Esse é o ponto. Qual que é o ponto? Se você for um cara bom, trouxer negócios bons para ele, você acha que ele tem dinheiro para comprar? Então eu não posso pensar em você só em uma venda. Uhum. Eu tenho que vender para você mais de uma vez. E como que eu vou vender mais de uma vez para você? Servindo, trazendo bons negócios, fazendo bom atendimento, criando boa experiência. O cara sente, né? E esse cara se você está sendo genuíno, ou se você está só focado no cifrão, ou se você está servindo com genuinidade. E outra também, não pensa só na venda. Cara, quantos clientes eu já fiz consultorias assim, absurdas. O cara vem e não comprou nada. Por quê? Porque esse cara ali eu tô plantando. E se ele não comprar comigo, tá tudo bem. Eu tô ajudando ele. Acho que o maior ativo que você pode tirar disso aí, eu vou colocar entre parênteses aqui, é o crédito que esse cara tem. Porque uma coisa é o dinheiro que ele tem, outra coisa é o crédito que ele tem. Quando eu falo crédito, não tô falando só o crédito financeiro. Porque você está citando o exemplo do Thiago Nigro. Imagina, olha, eu estou vendendo a casa para ele. Ele tem dinheiro talvez para comprar a casa à vista ou para no banco financiar essa casa. Só que não é só esse crédito financeiro. O crédito de relacionamento que ele tem, o crédito de conexões que ele tem, o crédito de possibilidade que ele tem, a te credenciar, a falar assim, cara, o Felt me atendeu tão bem. Felt, estou te passando aqui, o Neymar está querendo comprar uma outra casa aqui. Atende ele para mim?
eu tô pedindo como se você fosse o meu médico, ou seja, você é o meu corretor, o meu personal real estate ali. Então, acho que esse nível de jogo, quando você entende que ele pode ser amadurecido, ele passa a ser mais estratégico, né? É um jogo... eu falo, no mercado existe vários níveis de jogo e existe o jogo invisível, que é o que acontece nos bastidores, que não é o jogo tradicional na comissão. Exatamente. E que precisa ser entendido, que é o relacionamento, é o servir, né, a conexão que você precisa. Às vezes ele não quer vender um imóvel, ele só quer uma ponte. E você precisa ser ponte. E às vezes ele só quer saber uma informação. Exatamente. Tá tudo certo. Não tá no momento. Você tem que estar pronto ali para atender ele da melhor maneira possível para o que ele precisar. Legal. Felt, uma coisa que todo mundo fala, os mentores, os gurus e também quem trabalha, mas eu quero aproveitar a tua visão, que é muito prática, e trazer isso para a audiência. A gente fala assim, quando você trabalha com alto padrão, com alto luxo, é experiência. Beleza. Como? Detalha pra gente um pouquinho mais. O que você sentiu que neste atendimento é diferente? Porque o cara vê isso, a experiência. Como que o Felt enxerga isso e como que você provocou isso nos seus atendimentos que te gerou resultado? Porque é resultado incontestável. Cara, vou te falar que foi um grau de aprendizado também. Mas eu falo que você tem que começar a experiência do teu cliente desde o primeiro atendimento e até mesmo no atendimento presencial e no pós-venda. Então, por exemplo, vou te dar um exemplo. Você vai receber um cliente que ele veio de fora de São Paulo. Ele vai pousar no aeroporto, um exemplo. O que seria uma experiência? E eu já errei fazendo isso, tá? Hoje eu já não erro mais. Mas, pô, que hora você vai chegar? Vou chegar a tal hora. Deixa o motorista lá esperando o cara. Meu motorista vai pegar você aí, vai trazer você direto pra casa. Quer que pare em algum lugar pra almoçar, dependendo se for o horário de almoço. Cara, sirva esse cara. Por exemplo, também uma coisa que a gente faz muito de experiência de entrega de chaves. Cara, eu já consegui muitas vendas através de entregas de chaves. Você tem um corretor que é seu fã, no final, nos bastidores, você vai mandar um abraço pra ele. Que ele modelou você numa entrega de chave lá, ele chegou pra mim, eu vou fazer uma entrega de... Ele vendeu pra um cara famoso na nossa cidade, eu sou sócio de uma imobiliária também, e aí eu quero fazer uma entrega de chave. Eu falei, tá, como que você vai fazer? Eu vou escrever pra você. Não, eu já peguei uma ideia do Felt, quero fazer. Ficou bem legal, cara. Assim, e cara, o que acontece muito, pelo menos em Alphaville, que é um mercado onde a galera gosta muito de experiência, assim, de aparecer, principalmente porque a gente atende muito influencer. Quando você traz essa experiência pro cara, ele vira teu embaixador, ele reposta no perfil dele. Então, assim, tem uma série de experiências que você consegue ir fazendo com esse cara. Mas eu acho que as experiências para o cliente estão muito nos detalhes. Detalhe, por exemplo, de você fazer um bom atendimento, levar esse cara e você não querer vender toda hora. Que nem você vai pegar um cara que ele tá comprando esses tipos de imóveis, o cara é muito inteligente. Sim. Então, se eu ficar sendo o corretor chato, querendo toda hora falar, não, esse imóvel é bom, esse imóvel é legal, esse imóvel aqui é oportunidade. Putz, isso aí todo corretor fica falando. Esse cara ele vai ter um tipo de experiência ruim. Então, eu sempre falo que você tem que entender o cliente e personalizar. Uma coisa, por exemplo, que eu faço muito. O cara vai ter uma visita longa. Cara, se eu sei que esse cara é um cara fitness, levo água, levo alguma bebida que ele gosta, bebida proteica, barra de proteína. Por quê? Eu sei que ele vai ter uma longa jornada e às vezes ele tá nessa longa jornada, não vai ter tempo de se alimentar. Mas é uma coisa simples. Detalhe, bobo. Detalhe. Bom, o cara tem filho, leva um danoninho pro filho dele. Você quer cuidar de um ativo maior do cliente, cuida do filho dele. Ele vai pensar, nossa, cara, ele lembrou do meu filho. Teve uma coisa que eu fiz uma vez com um cliente. Eu tava numa palestra e esse cliente tava palestrando. Ele pegou e falou assim, vou ter que ir embora porque vai ter o aniversário do meu filho. E eu tinha vendido pra esse cara. Cara, eu saí na hora, fui no Iguatemi, fui na loja de brinquedo. Cara, peguei lá, liguei pra um amigo em comum. Qual que é o brinquedo que o filho dele gosta? Gosta do Homem-Aranha. Cara, peguei o melhor Homem-Aranha que tinha na loja, mandei embalar. Cara, em questão de 30 minutos, fiz tudo isso, bati na porta dele. Eu tinha acesso, mandei uma mensagem. Aí eu falei, tô aqui na porta. Ele, oi? Aí eu falei, tô aqui na porta, só vim te entregar um presente. Aí ele, mas que presente?
Falei, não, só vem aqui, só vou te entregar e vou embora. Peguei e entreguei o presente. Aí ele, mas Felt, como assim? Como que você trouxe aqui de um presente pro meu filho? Falei, não, eu sei que hoje é aniversário dele e eu sei que ele gosta do Homem-Aranha. Eu trouxe aqui. Cara, a hora que o menino viu o presente, saiu correndo, já saiu brincando. O cara ficou abismado. Tipo assim, uma coisa simples. Então a experiência, muitas vezes o corretor acha que é pegar e, pô, vou fazer uma entrega de chaves e vou fazer com algo muito caro. Não é. Às vezes você vai fazer algo que marque a vida da pessoa. Porque o cara, o rico, ele já tem dinheiro. Se você der algo caro, para ele não vai fazer diferença. Porque ele pode ir na loja e comprar. Eu fiz uma vez com o seu Elias. Eu dei um quadro da família com uma frase que era muito importante. Uma frase bíblica que era muito importante pra família. Cara, impactou na vida dele. E se eu desse, por exemplo, sei lá, um tênis da Gucci, ele ia falar, legal. Então as pessoas têm que entender que o mercado de luxo não é você... É claro, você tem que dar uma experiência boa pro cliente, mas não é só sobre grana. Muitas vezes é sobre ser lembrado, sobre você marcar em ocasiões especiais. E às vezes o corretor ele deixa de fazer vendas ou ele deixa de ser importante na vida do cliente porque ele vende e some. Ele vendeu, pô, vendi e já era. Não, cara, faz relacionamento. Mantém esse cara. Lembra dele. Lembra da data de casamento. Lembra do aniversário do filho. Esse cara nunca vai esquecer de você. É isso. E como é que você montou a sua estrutura hoje, Felt? O cara vê você nas redes sociais e a gente tem essa coisa de achar que o cara de rede social é inacessível, né? O próprio cliente, pô, vou falar, mas eu vou falar com a equipe do cara, o cara não vai me atender, pô, será? Como é que é? Agenda, é tantos dias pra frente. Como é que você montou essa estrutura hoje em volta de você para você dar conta de fazer esse bom trabalho que faz? Cara, hoje eu tenho unidade em Jundiaí, Cajamar e tenho em Alphaville. Todas são formato boutique, então todas você tem um número reduzido de corretores. O que eu mais tenho corretor é em Alphaville, que são 6 corretores. E, cara, eu montei uma estrutura onde eu sou o criador do lead, repasso para o cliente e faço o acompanhamento. Então, eu faço mais a questão estratégica de marketing e a questão da gestão. Minha estrutura não é grande, eu não tenho escritório de 400 metros quadrados. É uma estrutura enxuta e que eu tenho esses corretores que prestam serviço para mim. Eu atendo? Cara, atendo hoje cliente que ou é de relacionamento meu, ou é cliente que, pô, o corretor, cara, vai lá comigo, vamos lá me ajudar, eu vou. Mas, assim, via de base, eu vou repassando tudo pros corretores. Já criou uma... Eu criei uma esteira, por quê? Porque quando você começa a querer fazer tudo, cara, seu tempo é muito escasso. E aí, se, por exemplo, eu fosse atender, criar conteúdo, fazer gestão, não ia dar tempo de fazer tudo. Então, dessa forma, eu escolhi ser o criador de conteúdo e ser o gestor. E aí eu repasso para o time para que eles façam um atendimento operacional. Mas tem cliente que ainda não abre mão do seu atendimento. Ele te liga e fala, quero você me ajudando aqui. Cara, eu vou te falar que eu acho que isso vai muito de como você passa a importância do teu corretor. Porque imagina, você fala isso, eu falo, cara, mas é o seguinte, eu tô com o Luiz aqui, ele é meu melhor corretor nesse condomínio. Ele vai te fazer um atendimento de excelência. O cara vai porque você valida. Agora, se você não validar e tipo, ah, não, tá bom, você vai atender pra caramba. Porque todo mundo quer ser atendido por você. E uma coisa que eu acho que é interessante frisar também, cara, quando você começa a ficar muito no operacional de você ir atender, você não consegue fazer as outras coisas. E eu já passei por isso. Porque no começo... E o atendimento não tem agenda, né, cara? Ele pode durar 15 minutos, ele pode durar horas. Eu já entrei em atendimento que era pra mostrar uma casa. Virou 4 horas. Teve uma casa que foi muito engraçada, cara. A gente foi gravar o YouTube e aí era num condomínio de um cliente nosso. Eu mandei mensagem pra ele no Instagram, que a gente sempre conversava. Falei, tô passando aqui em frente da sua casa, hein? Hoje é dia de a gente fazer churrasco. Ele falou, pô, não tô aí, cara. Eu falei, não, tô brincando, tô gravando uma casa aqui que é muito... Ele, nossa, meu sonho é ver essa casa. Eu falei, pô, tô aqui, se quiser, vem aqui. O cara foi ver a casa. O churrasco ele não ia, tá vendo? Mas o churrasco depois ficou melhor que o churrasco. Ele foi ver a casa, a gente não tinha terminado de gravar a casa, tava no meio... Aí eu falei pro meu videomaker, espera um pouquinho aí que eu acho que vai ser uns 30 minutinhos.
Cara, esse cara começou a olhar a casa, olhar e via detalhe, e via o terreno, e via a vista, e olhava. E ele olhava assim pra mim, aí eu olhava de novo a casa. Até que ele falou assim, aí meu videomaker, e aí? Eu falei, mano, vai embora. Isso aí já tava tipo 1h30 na casa. Eu falei, velho, vai embora, depois a gente volta e grava. Aí o cara chegou no proprietário, você não pega a minha casa, não? O proprietário, pego. Vamos lá ver? Vamos. Foi, viu a casa, a gente fechou a venda. Nem produziu. Nem anunciou. Deu tempo nem não de produzir deu tempo material. nem de produzir. A gente já tinha até marcado de fazer um open house e não deu tempo de produzir. Quem comprou essa casa, inclusive, foi o Gabriel Sampadicas. Não sei se vocês conhecem. E, cara, a hora que ele chegou na casa, assim, ele falou, falta é essa daqui, meu. E na hora ali, um negócio que eu fui só gravar, saiu uma venda. Então, é o que você falou, às vezes você tá na rua, você tá fazendo algo e vai acontecendo. E cliente, cara, é prioridade. O cliente é a pessoa que vai estar ali É prioridade zero. É cara. zero. Ele é o patrão. Ele é o que paga a conta da empresa. E assim, já desmarquei reuniões que tava marcado. Falei, cara, entrei no atendimento aqui, acho que vai dar jogo. Ou não vai dar jogo, mas tem que atender esse cara. Fala com meus corretores. Se for atendimento, você não precisa me atender, não, cara. Foca no cliente. Exato. Esquece. E outra esquece coisa o resto. também, cara. Eu só atendo o celular se, sei lá, minha esposa me ligou 5 vezes. Eu falo, putz, tá morrendo. Aí eu falo pro cliente, dá um minutinho, deixa eu só ver o que tá acontecendo. De resto, vai ficar. Por quê? Porque senão você perde o foco e o cliente percebe. Ô Felt, e produção? Você faz hoje o que a gente considera dentro do mercado, você é referência. A gente fala que você faz uma super produção. Quanto tempo isso demora, assim, para quem vê só o pronto, vê só aquele vídeo bonito pronto? Conta pra gente como é que é o pré-produção, a produção, como é que vocês fazem isso, para o cara entender o que vai além da internet ali. Cara, eu vou te falar que ele era rápido, hoje tá um pouquinho mais lento. Por quê? Porque eu fazia um vídeo muito prático e que não tinha tanta produção assim. E era eu e um cara só que fazia. Então a gente fazia 3, 4 casas do YouTube no dia, assim. Só que hoje a gente tá remodelando o formato, tá fazendo vídeos mais cinematográficos, com edição mais diferenciada. Então hoje a gente leva um dia inteiro para fazer uma casa. Por quê? Porque a parte de gravação é a mais rápida. Por exemplo, chegamos nas casas, se tiver 4 para fazer, a gente consegue fazer. Porém, hoje a gente espera a transição, você tem a transição do dia para noite, então você tem algumas coisas que não tem como você ter velocidade. Tem que voltar. Uhum. Então, por exemplo, a gente vai de manhã, às vezes vai os meninos de manhã, faz os takes, eu vou à tarde e já espero fazer a transição. Então hoje tá um pouco mais lento, a gente demora um dia inteiro para fazer uma casa. Só que teve uma casa que a gente fez em Campinas de 7.000 metros quadrados. Meu amigo, É um hotel. vou te falar, e não tinha automação. Era 1 hora pra gente acender só as luzes. Essa casa a gente foi produzir, ficamos 2 dias lá, cara. E assim, 2 dias que a gente saiu esgotado. Porque era muito take, a casa era muito sofisticada, o cara fez toda a marcenaria italiana, era um projeto que você tinha os brises de cobre, o melhor spa do mundo. Assim, mas a casa mais absurda que eu já fui em relação à parte construtiva. E o tempo pra você estudar ela? Porque eu fico pensando, quando eu vejo sua apresentação, como é que você prepara? Você chega lá e você vai andando? Não, depende. Como é que você faz isso? Por exemplo, tem casas em Alphaville, eu falo que é um mercado que já é habitual. Tipo assim, tem um padrão já de Alphaville. Sim. Padrão construtivo, as pedras são bem parecidas, os arquitetos você já conhece todos, você já sabe o projeto só de você olhar. Mas quando é uma casa muito específica como essa, eu passei uns 2 dias estudando. Porque, cara, a casa, se você não estudar... Você vai antes? Não. A casa você tem que contar com o proprietário, com o arquiteto, pra te mandando informação. Vendo as informações, estudando. Por quê? Era uma casa que eu tinha certeza, se eu não estudar, meu vídeo não vai ficar bom. Sim. E aí leva tempo. Então, assim, além dos dias de gravação, eu fiquei uns 3 dias estudando em casa. Chegava à noite e estudava. É porque você precisa, uma casa de 7.000 metros quadrados, você precisa entender o que levou o cara a fazer aquela casa, o que ele tem de valor naquela casa. Não, Porque quem vai comprar não vai comprar o tamanho dela, o metro quadrado, ele vai comprar o valor do spa, o valor do campo em volta do... academia, pô, cara, assim, a casa era absurda. É uma casa de 85 milhões de reais em Campinas. Se vocês não assistiram, assistam. Que, cara, vale cada segundo de vídeo. É uma casa que até pra gente gravar
Ela foi desgastante em relação a tempo, mas era muito prazeroso, porque tinha muito detalhe. Pra você ter noção... Como no salão do automóvel, né? Você pegou um negócio que é muito diferente, é uma imersão. E pra que você faz gente nele. que quando tem essas casas, é muito desafiador, a gente gosta. Por quê? Você consegue fazer uma baita produção, você consegue estudar, você consegue ver as diferenças, por exemplo, dos revestimentos, o porquê que o cara usou um revestimento em uma parte da casa, por que usou outro revestimento em outra parte da casa, o projeto, o conceito. Cara, é muito legal. Eu falo que esse vídeo especificamente é um vídeo imersivo, que a pessoa começa a entender que o imóvel de luxo não é parede e tijolo. Mas tem muitas outras coisas. O cara era apaixonado em spa. Você tem noção? Na piscina dele, você tinha um rodapé de... Não era nem... Era um alumínio, cara, que só tem nos spas da Suíça. Então, assim, tem muita coisa. Assistam depois, porque vale a pena. Piscina também, toda em mármore. Ele colocou várias características de mármore em espaços diferentes, assim, mas tudo muito harmônico, muito perfeito. A esposa desse aí caprichou, hein? E eu vou te falar, o cara não tinha nem esposa, era ele mesmo. Oh. O cara conhecia. Te falar que o cara conhecia, mesmo. Sofisticado. Porra, muito legal. Ô, Felt, pra gente conduzindo aqui o nosso primeiro podcast, eu espero que você volte. Vamos voltar. Bom bate-papo. Eu percebi na sua fala que você é um cara antenado, porque você falou, eu fazia assim, agora eu tô fazendo assim, ou seja, você viu que tá mudando, você teve que se adaptar. E para onde você vê que esse mercado que você atua, né, de super luxo, de alto luxo, não é nem um mercado de alto padrão, para onde você acha que ele está caminhando? Como você enxerga ele em 2026, em 2027? Quais são as tendências aí que você está acompanhando, que você já está incorporando para si e que vale a pena, às vezes, dividir com nossa audiência? Cara, na minha opinião, eu acho que o mercado cada vez mais vai ser de experiências. Porque eu falo que hoje a gente vende commodity. O corretor tem acesso à mesma casa, se você parar para pensar. Então, o que eu penso como principal estratégia? Trazer experiências diferentes para os meus clientes. E coisas que agreguem, não só no atendimento, mas na vida deles. E assim, parece clichê, porque o cara fala assim, não, é experiência. Mas você tem que estudar para ver qual tipo de experiência que você vai proporcionar para o teu cliente. E nem sempre o que você coloca como linha estratégica dá certo. Dá certo, mas eu acho que, na minha opinião, o que vai fazer esse cara realmente comprar de você e realmente te consolidar como corretor dele é você trazer uma experiência diferenciada. Eu acho que tem duas coisas: audiência e experiência. Eu acho que o mercado de alto padrão cada vez mais vai para esse lado. Então, o cara que souber fazer essas duas coisas, eu acredito que ele vai ter muito êxito no mercado, porque cada vez mais você vê imóveis de alto padrão com todo mundo. Sim. Você vê que às vezes uma casa está sendo divulgada por 20 corretores. E por que ele vai escolher comprar com você? Entendeu? E o que eu vejo nesse mercado também não é preço, tá? Claro, você vai ter o cliente que ele vai querer comprar com menor preço e tudo mais, mas você tem cliente que ele valoriza muito a questão do atendimento, a questão do profissionalismo, credibilidade e confiabilidade. Eu acho que assim, uma coisa que também os corretores precisam tomar cuidado, cara, vende, mas entrega. Porque quantas vezes vocês já viram pessoas do mercado que vendeu, deu não sei quantos meses, a casa voltou pro mercado? Isso é uma vergonha. Por quê? Porque geralmente essas casas de alto padrão são casas que são muito expostas. Então quando você fala assim, vendeu uma casa de 50 milhões de reais, mercado nacional sabe. A gente vendeu uma de 50 milhões no ano passado. Antes de eu postar que estava vendido, as pessoas comentavam no meu canal do YouTube: ele vendeu essa casa. E eu não sei como. Caraca. Porque eu só anunciei, eu falo que eu só anuncio quando o dinheiro tá na conta. Pra dar o Pix lá, porque eu falo, cara, você imagina eu anuncio, vendi uma casa de 50 milhões. Cara, te atravessa. Não, pior ainda. Dá 3 meses essa casa volta pro mercado. Qual a credibilidade que o Felt vai ter? Pô, ele vendeu, deu alguma coisa ruim nessa casa. Às vezes você vai queimar a casa, às vezes você vai se queimar. Então eu sempre falo pro corretor, cara, posta
quando vender. Mostra quanto não tem mais volta. O dinheiro tá na conta, todo mundo recebeu. Porque esse mercado de alto padrão, quanto mais confiabilidade e credibilidade você tiver, mais êxito você vai ter também. Eu já tive propostas piores numa casa de um cliente e ele fechou comigo porque ele tinha mais confiança no meu trabalho do que no do outro corretor. Então, acho que o caminho do mercado de alto padrão é isso. Experiência, audiência e credibilidade e confiabilidade. Muito bom. É isso aí. Uma última curiosidade. Você veio do Minha Casa Minha Vida, ciclo curto. Processo de decisão rápido. Se cabe no meu bolso, eu vou levar. O que é no altíssimo padrão, no alto luxo, um ciclo de compra desse cara? Quanto tempo esse cara fica com você na esteira do dia, Felt, quero que alguém da sua equipe me ajuda e o dinheiro na conta? Cara, um ciclo rápido, 6 meses. Boa. Um ciclo normal, 1 ano. E eu queria provocar a sua resposta, porque tem muita gente em casa que às vezes pega um cliente muito de alto poder aquisitivo e acha que vai acelerar o cara. Não vai. Esquece. Aí você tem que entender, depende da prioridade dele. Sei lá, o cara foi assaltado em São Paulo, quero segurança, vou pra Alphaville. Okay, Esse cara, ele vai ter um poder de compra assim, pra ontem. Agora o cara assim, pô, tô estudando. Esse cara, ele faz conta. Sim. Ele conhece o mercado. Muitas vezes ele vai esperar a oportunidade. E por isso que eu falo, o segredo também, cara, é você não abandonar o lead. E outra coisa que eu vejo que muito corretor que entra no mercado de alto padrão faz é querer acelerar o cara na primeira visita. E aí, vamos mandar a proposta? Não. Às vezes a primeira visita é o cara que, por exemplo, vou te dar um exemplo em Alphaville. O cara, ele tá vendo condomínios mais centralizados, as casas são mais caras. Aí ele vê uma baita casa, um condomínio um pouco mais distante. Aí você fala, cara, não, mas esse condomínio, pra tua característica de vida, você não vai gostar, é um condomínio mais distante. Ele vai falar assim, tá bom, mas eu quero ver. Então vamos lá. Ele quer parâmetros, né? Você tem que levar. Porque essa visita é primordial para você conscientizar esse cara. Tem 2 coisas. Ou ele vai falar, não, pra mim essa distância tá legal, você vai abrir o leque. Ou ele vai falar, não, realmente. Entendeu? Então o corretor, ele tem que entender isso. Você não atende para vender. Você vai atender para entender o seu cliente, e muitas vezes as primeiras visitas é conscientização. Por isso que eu falo, o ciclo do mercado de alto padrão, ele é um pouco mais longo. E o cara que não tiver paciência para isso, ele vai viver numa crise de ansiedade absurda. E tem aquela também. Não vende. É. E tem aquela também, é mesmo proposta, às vezes você vai ter uma proposta que ela vai ser mais lenta. Vai ter proposta que o cara vai fechar rápido, e vai ter proposta que vai ficar 2, 3 meses negociando. E tá tudo bem. E você não pode cortar os pulsos porque você quer acelerar. Tem que ir na vontade do cliente. E tem uma outra coisa também que as pessoas têm que entender. Vou te dar um exemplo. Casa do Neymar ou Thiago Nigro. O Thiago Nigro tem dinheiro. Não tem? Neymar tem dinheiro. Tem. Pra caramba. Então não adiantava eu ficar querendo convencer e falar, não, o dinheiro... Cara, dinheiro pra esses caras nesse momento já não faz mais diferença. Um tá vendendo por um objetivo e o outro tá comprando por um objetivo. Então o corretor, muitas vezes, ele tem que ter esse feeling. Ele tem que ter o feeling do porquê que esse cliente tá comprando. O que ele tá comprando. O que ele deseja com essa casa. Porque o mercado de alto padrão, você tem uma coisa também. O cara, muitas vezes, ele compra status. Sim. Ele quer um condomínio específico porque ele quer comprar acesso. E às vezes, se o corretor não tiver tendo essa percepção, ele vai querer vender casa para esse cara. Só que esse cara não tá comprando casa. Então, você ter o atendimento ali, você conseguir entender o que esse cara quer e ver se ele consegue pagar é primordial. Então, a jornada é longa, velho. Você tem que ser um consultor. Que aula de atendimento de altíssimo padrão nós tivemos aqui hoje, hein, Cleves? E se você gostou, já sabe, senta o dedinho aí, compartilha para um amigo que precisa entender o que é o mercado de luxo alto padrão, principalmente a Alphaville. Felt, deixa uma mensagem para a nossa audiência, hoje composta a maioria por corretores, e obviamente podem surgir conexões para você e seus negócios, mas uma mensagem de provocação para o nosso público sobre
Você mostrou aqui na mesa muito claramente por que você está onde está, o seu cuidado com o cliente, a sua entrega. E eu sempre gosto de fazer isso. Falei, cara, agora é a hora de você dar uma chacoalhadinha no mercado ali. Corretor, vocês têm o melhor mercado do mundo. Eu falo que se não tiver corretor, não tem cidade, não tem bairro, não tem empreendimento. E hoje eu vejo que o mercado ele tem evoluído cada vez mais, mas ao mesmo tempo você tem corretores que eles acham que as coisas vão acontecer, ele ficando sentado, esperando o lead, não acompanhando o atendimento do cliente. O que eu vou falar aqui é muito simples, cara. Trabalhe, seja estratégico, acompanhe teu lead, acompanhe teu atendimento. Saiba que vocês estão numa profissão que transforma vidas. Transformou a minha, já transformou várias vidas de pessoas que começam no mercado e crescem absurdamente. E eu vejo que tem gente que mesmo com essa oportunidade vive reclamando. É o cara tóxico da imobiliária, é o cara que o lead é ruim, nunca ele é o problema. Então começa a refletir, faça uma autoavaliação. Pô, você não tá vendendo? Por quê? Tem teu colega do lado que tá vendendo? Vê o que ele faz, vê o que você deixa de fazer e começa a refletir nas suas atitudes. Acho que é um mercado próspero, mercado que, por incrível que pareça, tem muita tecnologia, mas ainda é muito humanizado e que se você levar a sério, você vai conseguir mudar de vida, você vai conseguir conquistar todos os sonhos que você tem na tua cabeça. Então sonhe alto, sonhe grande e corra atrás, porque se você ficar com a bunda sentada na cadeira, sua vida não vai mudar. E eu falo que tem uma coisa que é muito simples no mercado que vai mudar muito o teu game, que é você fazer. Boa. Bom, então se você ouviu ou escutou até agora esse podcast, compartilha isso com outros corretores e eu te focaria ainda mais. Eu acho que tem que voltar lá no início do podcast, pegar um papelzinho, uma caneta e vir listando, ó, check. Isso aqui eu faço, isso aqui eu não faço, porque foi uma aula de atendimento, foi uma aula de posicionamento, não é um podcast só tipo, vendi a casa de 50 milhões. É verdade. Não, o papo aqui hoje foi legal pra caramba. Foi muito bom, foi bom pra gente. Espero que tenha sido bom para você. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Pega o livro aí, Clebson. Agora é sua vez. E aí eu vou falar para você, assim como você ouviu hoje esse episódio, aqui tem 66 episódios condensados com o que houve de melhor nas 2 primeiras temporadas do Conteúdo Imobcast. Então, se você não adquiriu o livro ainda, aqui embaixo vai ter um link para você adquirir. E poder, seu preguiçoso, já que não ouviu todos os episódios, leia o que a gente resumiu para você, que são as partes essenciais aqui do nosso canal. No próximo vai ter a aula do Feld também, esse das 2 primeiras temporadas. Tá vendo? Nem sabia disso, mas já fiquei feliz com a notícia, hein? A gente assim, o conteúdo tá lá em áudio no Spotify, tá em vídeo no YouTube, mas tem um cara que fala, mas eu gosto de papel de ler. Tá ótimo. Tá vendo? Então, aí eu vou te falar, se nem assim o cara conseguir acessar, pelo amor de Deus, hein, meu? Aí tem que reclamar mesmo só da economia e ficar sentado assistindo. Agradecer mais uma vez nossos apoiadores que tornam isso tudo aqui possível. Agradecer, Feld, pelo seu tempo. Veio lá de Alphaville, não é tão perto aqui. N coisas para fazer, para gravar. Obrigado mesmo. Obrigado vocês pelo convite, pessoal. De verdade, obrigado. Foi uma honra. Eu espero que tenha agregado aí pro programa de vocês e para a audiência também. Boa. E se você gostou desse episódio aí, quer apoiar a nossa iniciativa, você pode entrar em contato com a gente aí nos seus comentários e a gente vai falar para você como que você pode apoiar, se tornando um patrocinador aqui do Conteúdo Imobcast. Semana que vem tem mais um episódio inédito no YouTube, no Spotify, depois no livro, para você aprender com a gente no Conteúdo Imobcast. É isso aí, nos vemos no próximo episódio. Um abraço. Valeu! Pronto para deixar o passado para trás e dar o próximo passo nas vistorias? Com o Pleno Vistoria, tudo fica mais ágil e simples. São mais de 25 mil vistorias e 8 milhões de mídias geradas todo mês. E não é por acaso que somos o número 1 em funcionalidades e volume de uso no Brasil. Nosso compromisso? Ouvir nossos clientes e melhorar sempre. E caso surja qualquer dúvida, você tem suporte 24 horas e atendimento humano de verdade. Pleno Vistoria, mais que um app, é a ferramenta que transforma suas vistorias em uma rotina ágil e plena. Onde a cidade se encontra com o rio. Conveniência se encontra com diversidade. Sustentabilidade se encontra com preservação. Design se encontra com significado. E São Paulo se encontra com seu futuro.
Parque Global. O mundo se encontra aqui.